pessoal, de volta com mais um episódio do programa ESG com R's, Vida Saudável e Sustentável em Condomínios. Hoje nós vamos ter um episódio muito especial, porque é a primeira gravação do ano, então eu quis trazer uma pessoa que vai transmitir muita energia, muita positividade, e é isso que a gente quer para 2026 para todo mundo, tá bom? Minha querida convidada que está aqui hoje, Vanessa Muniz, obrigada, querida, por ter aceito o convite, estar aqui com você hoje no primeiro dia, né, primeira gravação do ano, é muito importante, muito significativo para mim, quero que você saiba disso. Eu que agradeço imensamente ao seu convite. Foi uma alegria enorme quando você me contatou e eu pude falar sim, estarei com você. O primeiro programa do ano, uma honra para mim. Eu falo que além de ser o primeiro programa do ano, nós estamos começando no ano 1. Não é? De novos inícios, novos recomeços, novas oportunidades, e estar aqui com você hoje, me dando esta oportunidade de ter vez e voz no seu programa, que tem um nome incrível, não é? Já fala sobre vida saudável, sustentável, sobre o que a gente precisa, não é nem mais o que a gente quer, não é o que a gente precisa. Para mim é uma alegria enorme. Muito obrigada. Vanessa, demais, muito, muito bom. Querida, então é sobre tudo isso que a gente vai falar, sobre essa vibe maravilhosa que a Vanessa sempre traz. Falei, não, tem que ser a Vanessa, minha primeira gravação, para trazer, para a gente começar com essa vibe incrível. Então, na verdade, esse episódio, ele é sobre isso, porque falar de ESG, de vida saudável, é falar também de coisas boas, de positividade, de boas energias. Então, é tudo isso que eu espero que você traga aqui, que eu tenho certeza que você vai trazer. Mas, antes, Vanessa, porque, curiosamente, eu também estou feliz de poder retribuir, porque eu também já estive no seu podcast maravilhoso, né, que é Opinião Sem Muros. Opinião Sem Muros, que você, bom, que está no Conde TV, sim, né? Então, assistam lá também, que imagina, um programa já consolidado, maravilhoso. Só esse nome eu também adoro, viu, Vanessa? Nossa, nem me eu acho que é a sua cara. E estar aqui também retribuindo essa oportunidade que você me deu de dar visibilidade para esses temas. Então, eu estou muito feliz também de poder retribuir. O Demilson também já esteve aqui, outras pessoas que me deram essa oportunidade. Mas, Vanessa, por incrível que pareça, só para a gente começar, antes de entrar no tema propriamente dito, que é esse que a gente já deu uma pincelada, eu quero que você me fale um pouco da sua trajetória, que eu não conheço assim a fundo. Como é que você se tornou síndica? Essa síndica profissional, tão respeitada, tão valorizada no mercado, que né, reconhecida. Conta como é que começou isso. Eu sei que você é advogada, né? Mas sim, conta aí um pouquinho da sua história. Vamos lá. Olha, como síndica de condomínios, esse ano eu completo 14 anos. Então, eu tenho uma pequena trajetória ainda no começo. Dessa grande oportunidade que é ser síndica de prédios, né? Porque é uma oportunidade muito grande, eu falo com oportunidade de evolução, não é? Quem quer evoluir mais rápido deve se tornar síndico de prédios. Mas os condomínios surgiram na minha vida como advogada. Certo. Né? Então, eu já advogo um pouco mais de 21 anos e os condomínios já faziam parte da minha clientela. Então, ser advogada de condomínio e ser síndica de condomínio é algo completamente diferente. Certo. Então, nesse período em que eu comecei como síndica moradora, um condomínio de implantação. Então, eu comecei já com um grande desafio, que é ser síndica de um condomínio de implantação. E depois disso, tomei gosto por essa grande aventura. Na ocasião, inclusive, quando comecei como síndica moradora, eu tive a oportunidade de conhecer o Gabriel Carpá. Certo. Né, que eu falo que ele é um grande mentor, um grande mestre. Sim, muito bom ouvi-lo sempre, né? Sempre que a gente tem oportunidade. E ele me deu de presente o curso de síndica profissional do Ricardo Carpá. Os 5 estrelas. Ainda não era. Os 5 estrelas, ele surgiu em 2019, eu fiz parte da primeira prova em janeiro de 2019, e desde então sou certificada 5 estrelas também. como síndica 5 estrelas. Mas ele que me deu essa oportunidade de conhecer o ecossistema condominial na profissionalização. Não só como síndica moradora. Estava muito começando também, no começo, né? Já tinha alguns ícones do mercado que estão aí até hoje, mas foi ele que me deu esta oportunidade de entender
verdadeiramente como funciona e trazer essa profissionalização, né, os conhecimentos técnicos necessários para exercer esse mistério. Porque, veja, como advogada, eu tenho os conhecimentos jurídicos, mas eu não tinha os conhecimentos operacionais, administrativos, Sim. e principalmente de trato com as pessoas, porque durante toda essa jornada na sindicatura, o que eu percebi que o maior desafio na sindicatura é lidar com o outro. Eu ia te perguntar exatamente isso. Acho que hoje o maior desafio é sim fazer essa gestão de pessoas, né? De todos os lados, de fornecedores, os moradores, os próprios funcionários do condomínio, é um pouco esse. Na verdade, depois da pandemia, que as pessoas colocaram máscaras e mostraram verdadeiramente as suas faces, né? Eu acreditei de uma forma bastante ingênua de que todos nós melhoraria, mas a verdade não melhorou. Eu entendo que as coisas, o comportamento do ser humano, ele só piorou, salvo as exceções de pessoas que já tinham uma boa índole, um bom caráter, bons princípios e valores, mas aquelas pessoas que efetivamente estão fazendo horas extraordinárias na Terra, elas mostraram as suas faces e os seus egos. Então, depois da pandemia, a feira de vaidades... Isso evidenciou, então, na pandemia. E Totalmente. por que, Ivan, que você acredita Olha, primeiramente, eu acredito firmemente que por uma questão energética, isso ficou muito mais aflorado, ou seja, nada, absolutamente nada nessa vida fica escondido. Essa é uma premissa que para mim faz muito sentido. Nada fica escondido. Todas as máscaras precisaram cair, e ainda bem por isso. A gente ainda tem muita gente mascarada no mercado, muita gente filha da mãe, sem vergonha, picareta, mas as máscaras vão cair para elas também, não é? Isso daí já está escrito. Mas com a pandemia a gente teve que lidar com uma feira de vaidades nunca tão vista. Isso muito evidente dentro dos condomínios, que foi onde as pessoas ficaram, né, Vanessa? Elas foram obrigadas a olhar para o próprio umbigo, né? Porque antigamente... Você tem os conflitos no trabalho, você tem os conflitos no lazer, mas... Na pandemia ficou todo mundo dentro de casa. Todos tiveram que lidar com seus próprios monstros. Essa é a grande verdade. Porque antes os condomínios eram meio que vistos como cidades dormitórios, condomínios dormitórios. A pessoa tinha uma vida externa muito mais ativa do que efetivamente dentro do prédio. Então você ficou preso dentro dos muros e teve que conviver dentro dos muros. Tanto é verdade que depois que passou essa fase pandêmica, o número de divórcios ele aumentou significativamente. O número de famílias com crianças também aumentou, porque, infelizmente, antigamente não se tinha televisão, então todo mundo obrigatoriamente fazia amor. Depois disso, tiveram que, mesmo com o desamor, não tinham ninguém para passar outra parte do tempo, acabaram engravidando, então as gravidezes elas aumentaram. Os divórcios também aumentaram, as brigas, violência contra a mulher, por exemplo, né? As questões tecnológicas elas tiveram um avanço significativo e aí foi bom isso também, assim, para os condomínios de reuniões virtuais. Foi positivo. Tudo tem seu lado positivo. Sim. Eu particularmente eu não vejo a pandemia como algo totalmente ruim. Sim. Eu entendo que tudo que tem a ver com questões da natureza, questões que precisam acontecer, a gente tem que aceitar e seguir e fazer o que a gente precisa fazer, né? Eu não sou muito de ficar me lamentando ou reclamando. É isso que nós temos, então vamos seguir o fluxo por aqui, né? É como se você estivesse numa guerra. Você está na guerra, você vai fazer o quê? Ficar chorando? Sim. Você vai guerrear. Você está na chuva, pega o guarda-chuva, não tem, se vira. Não, dança na chuva. Tem que dançar na chuva. Então você tem que se acostumar a isso. Então os condomínios surgiram na minha vida profissional, neste momento de transição da moradia onde eu estava para um condomínio que eu tinha acabado de adquirir. Que foi que ano isso? Isso foi em 2012, foi 4 de junho de 2012, a assembleia que eu assumi o primeiro condomínio, a primeira ata de assembleia, porque hoje em dia você sabe, né, você tem que inclusive ter a ata para provar, porque o que tem de picaretas no mercado falando que já estão tanto tempo no mercado, não tem uma ata para comprovar. Sim. Palavras vão ao vento que vale a documento. Tá certo, palavra de doutor.
empreendedora, né? É isso aí. Então, aí as coisas começaram a acontecer. Eu já tinha outras atividades, né? Fora a questão só da advocacia, então eu já cuidava de outras, já tinha outras atividades, eu cuidava já de administração de negócios, Certo. principalmente desde 2002, olha que coisa. Nossa. 2002, eu tinha 22 anos, eu cuidava já de patrimônios de pessoas que iam para o exterior, principalmente quando mudou o governo, em 2002, então muita gente saía do Brasil, principalmente várias famílias judeus, né? Tenho familiares, eles saíam do Brasil e iam morar em Mar del Plata, eles mudavam para outros lugares, e eu passei a cuidar de negócios de pessoas no interior. Então, além da advocacia, eu também tinha essas atividades, né? Certo. Mas a questão da sindicatura, ela me abriu muitas portas também. Sei. E aí você descobriu que falava, é isso aqui, eu adoro fazer isso. Eu tenho uma paixão enorme pelo que eu faço, Sim. e da forma como eu faço e da forma como eu enxergo o mercado. Então, conta um pouco disso. Eu conto assim. Então, assim, como é que você falou? Da forma como como você enxerga também Sim, isso, né? De que é até uma evolução, porque Sim. eu também falo muito frequentemente que o síndico, ele é um líder, né? E é um líder, né, de cargo eletivo, ele foi eleito, então ele está representando toda uma comunidade e o protagonismo que ele tem sobre Sim. essa comunidade. E eu acho que você exerce muito bem isso, é um pouco por aí. Então, como é que você falou? Da forma como eu você enxergo, da forma como eu ajo, e da forma como eu penso disso de uma forma sistêmica. Tá, então eu né? quero saber tudo disso, né? O seu olhar, então, não é uma mera profissão, né, Vanessa? Vai muito além, né? Vai. Então, conta um pouco disso. Primeiro que eu vejo assim, né? Tudo que a gente tem para fazer, não adianta a gente remediar ou tentar correr, porque uma hora você vai precisar enfrentar esses obstáculos, esses desafios. Então, eu entendo que a sindicatura ela veio como um chamado a mim. E um chamado bastante significativo, porque eu me lembro que na ocasião, antes de me tornar síndica, eu havia feito alguns questionamentos ao universo, eu tive algumas reflexões vida, né? sobre a vida. Eu achava que só ser advogada era muito raso para mim. Que eu poderia ter outros desafios, outras oportunidades, e que eu achava até, inclusive, né, que só ser uma advogada bem-sucedida, que ter só uma casa própria, um carro, viajar, ter filho, não era possível que a vida se resumisse a isso. Então, você é essa pessoa inquieta, né, Vanessa? Eu comecei a achar que minha vida era muito tranquila, por mais que eu tivesse os meus desafios na advocacia, sou advogada de direito de família, advogava para bancos, sou especialista em direito tributário. Quer dizer, já não é fácil, né? Não é que é fácil. Mas para mim estava tudo muito tranquilo. Sim. Tudo muito fácil, muito tranquilo. Aí teve um dia que eu falei você resolveu ser síndica. Olha, eu cheguei e falei assim, olha, não é possível que a vida seja só isso. Sei. Eu preciso ter algo maior, eu preciso sentir algo maior e talvez um propósito diferente. Aí, obviamente, eu me curvei, né, no chão e disse: Deus, universo, não é possível que minha vida seja só isso. Deve ter algo maior, algo melhor, alguma questão que eu precise entender. Então, vamos parar de pensar na minha vontade e fazer as vontades de algo maior, de uma energia maior. E aí, então, me tornei síndica, acabei me divorciando do primeiro casamento. Foi tudo meio junto? Foi tudo uma coisa que já foi acontecendo. Comecei a dar mentorias, porque eu já trabalhava fazendo trabalho de palestras, eu já tinha uma... Você sempre foi essa comunicadora, né? Porque você tem uma dicção maravilhosa também, né? Obrigada. Não, verdade, não sei, alguém já deve ter te falado isso, né? Que você tem mas nem sempre foi assim. Nem sempre treino foi assim. também. Eu entendo que eu chego lá, minha gente. Eu sempre fui tímida por muito tempo. Você não acreditava. Eu não gostava de falar, eu não gostava de me expor, eu sempre ficava mais observando, né, do que agindo. Observadora você sempre foi, né? Isso você nunca perdeu, né? Sempre observadora. E aí, então, as coisas foram acontecendo de uma forma bastante significativa e numa velocidade também muito grande. E eu fui aceitando os chamados e fui fazendo aquilo que eu entendi que era para eu fazer. Veja, eu não vejo os condomínios simplesmente como um contrato de prestação de serviços ou somente uma sindicatura, onde você tem ali que
fazer um trabalho básico e sem nenhum sentido, a não ser trazer um conforto para as famílias. E Não. você acha que a maioria é assim? Acredito que sim, acredito que sim. Eu vejo os condomínios como uma excelente oportunidade de evolução, tanto para a gente, como para aquelas pessoas que estarão ali as tomadoras do nosso serviço. De certa maneira governadas, né? Exato. Vamos colocar você como sendo uma liderança ali. Exato. O síndico, ele é um formador de opinião. Se ele não é, ou não se coloca, ele deve começar a repensar. Com certeza absoluta, eu acho. Você sabe que ontem eu recebi uma mensagem, né? Que você sabe que eu estou num projeto de óleo de cozinha, né, dentro dos condomínios. A Vanessa já colocou, porque ela sempre me apoia muitíssimo. Sempre, então, de novo, né, por isso também está aqui, porque eu quero essas pessoas, né, eu acho que a gente tem que prestigiar quem nos prestigia, então, obrigada de novo, Vanessa. Então, estou nesse projeto de óleo de cozinha que você já abraçou, então, né, certeza. Maravilhosa. E aí uma pessoa, eu fiz uma enquete aqui e não demonstraram interesse. Não é sobre isso. É também de você ser essa voz da sustentabilidade, né, que eu trago. Olha, dentro dos condomínios. De levar esse protagonismo. Você falou exatamente aquilo que eu penso. Tem determinadas situações, você como líder de um condomínio, que você não tem que perguntar. Você traz as oportunidades para que as pessoas saibam do que se trata e reflitam e participem. O síndico, quando eu digo que ele é um formador de opinião, ele deve ser um formador de opinião a partir do momento em que ele entende mais e de forma, inclusive, dissociada da coletividade que o elegeu, ele enxerga aquilo que o outro não está enxergando. O morador, ele está ali para ter a casa dele, a moradia dele, a família dele, naquele círculozinho perfeito. O síndico, ele deve estar dissociado. Quando eu falo em olhar sistêmico, é justamente essa dissociação. Você se colocar de fora e falar, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo. Quando eu falo que os condomínios são grandes tabuleiros de xadrez, é verdade. Para você entender o jogo, você tem que olhar de cima, olhar de fora, de forma faz esse exercício, então. Para todos os condomínios que eu faço gestão. Sim. E assim, e além dos muros, né? Sim, além dos muros, não é? Porque você não pode. Você está dentro de uma cidade, de um entorno, de um bairro, de um planeta, né? Exatamente. De um universo. Então a gente aqui indo para essa, infelizmente, a maior parte das pessoas elas estão alienadas. Seja alienadas por uma questão também de tecnológica, seja alienada por uma questão religiosa, seja alienada por uma questão de, enfim, crenças limitantes. E o síndico, obviamente, ele lida com várias massas, várias pessoas. Ele acaba sendo, por exemplo, um pequeno governante dentro de uma mini-cidade, porque os condomínios muitas vezes são mini-cidades. Exatamente. O que acontece fora dos muros, acontece dentro dos muros. Totalmente. Um recorte da sociedade está dentro dos prédios. É assim, escrito. Né? E o síndico, ele tem que ter esse olhar diferenciado, ele não pode ser um olhar alienado, não é? Como se estivesse num cabresto. Nós estamos no ano do cavalo, né? Ano do cavalo, ano 1, ano de velocidade, ano de acordar. Quem não acordou até agora, vai ser atropelado pelo cavalo. Vai ser atropelado e tomara que seja mesmo, porque eu não tenho dó de ninguém. Eu não tenho dó de ninguém. O dó não é uma palavra que faça. Exato. Não é sobre isso. Não, dó é um sentimento desprezível que a gente não tem que ter pelas pessoas. Então eu não tenho mesmo. Eu entendo que nós estamos no mesmo barco. E se quem não estiver caminhando ou navegando para o mesmo lado, infelizmente vai ficar e tá tudo bem. E tá tudo bem. O que a gente não pode fazer é deixar de evoluir e trazer, de certa forma, essa evolução para os condomínios. Veja, você falou em sustentabilidade, em vida saudável, né, em projetos que você consegue trazer para dentro dos prédios e que já deveria estar na cidade inteira, né? Não é uma questão isolada, deveria ser algo macro. É um desafio ainda. Como as pessoas se desafio porque eu acho que existem síndicos que também têm preguiça, que não querem se indispor, tem medo de fazer um pouco disso, coisa. Né, Eva, que acho que é uma outra qualidade. Parece que é rasgação de seda, né? Mas você sabe, assim, essa autenticidade
autenticidade que a Vanessa tem acaba também te trazendo alguns transtornos? Olha, Ou assim, veja, ou você, assim, qual o preço que você paga para ter também essa autenticidade que a gente reconhece é muito visível, né? Bom, Você fala, primeiro é que assim, isso. eu sempre fui autêntica. Uhum. Eu não sei ser diferente e não tenho qualquer pretensão de não ter autenticidade na minha vida. Esse é o primeiro ponto. Posicionamento. Eu brigo por isso, falo sobre isso, inclusive vou lançar um livro este ano sobre isso. Depois você vai vir aqui com o livro Por também. favor, vai ser uma alegria. Quem não sabe se posicionar não serve para nada. Vai servir para ser obedecido? Sim. Não, vai obedecer. Não, eu te vai falo, ser líder de Vanessa, alguma porque coisa? eu acho que a gente paga preços por ser Sim, assim. Eu também, né? paga. Eu também tenho os meus posicionamentos. Eu pago todos os preços possíveis e imaginários por ser quem eu sou e eu amo Então tem um ser. preço, né? Tem um preço. Tem um As pessoas, preço. nem sempre as pessoas vão ver isso como uma boa causa. Dentro de condomínios, Dentro por dos exemplo. condomínios, quando você tem um perfil de morador que quer mais um empregado, um escravo, um capacho, uma concierge, Um laranja, uma bonequinha. Nossa, olha quantos adjetivos a gente traz para. Eu sirvo para esses condomínios? Não, eu não sirvo para esses condomínios. Fala, quais são os condomínios aí que você. Eu sirvo para os condomínios que têm uma identidade mais razoável de inteligência e de evolução. Ah, existem condomínios assim? Existem, sim. Existem pessoas que ainda parece bobagem, mas ainda não despertaram. E você pode ser essa pessoa que pode ajudar a despertar. E você consegue escolher isso hoje? Hoje, na assim, verdade, como é que sempre foi assim? Os condomínios. E alguns eu assumi o risco de ser eleita, porque eu falei, bom, vai valer a pena para eu ter um case, para eu poder falar a respeito. Alguns muito grandes, né? Inclusive, sim, né? Condomínios clube. Hoje eu tenho evitado os condomínios clube, porque para mim, hoje, quase 50 anos de idade, já não me convém, eu não quero ter um trabalho que eu já deveria ter passado. Então, tem coisas que a gente escolhe. E a vantagem de você ter maturidade, já ter tempo de vida, já ter trabalhado bastante, é você escolher onde você quer estar, né? Eu sempre pude escolher, a verdade é essa. Paguei os preços, às vezes caríssimos por conta disso, mas eu nunca tive a falta de uma oportunidade quando eu fechei uma porta que não me servia. Então, também tem a ver com acreditar. Sempre ter fechado porta que você achou que não sempre. Nunca fui tirada, tipo, vai embora daqui que você não serve. Não, a escolha sempre foi minha. Desde quando eu comecei a trabalhar tão incrível, fora do mercado. Porque assim, as pessoas têm medo. Ah, tem medo porque tem que pagar contas. Tá, eu também tive que pagar muitas contas, também tive preocupações. E aí, o que eu vou fazer? Mas a primeira coisa que me vinha à mente era, Vanessa, aqui não é para você, saia. Eu nunca deixei de ouvir um chamado meu, interno, de que, Vanessa, saia. Aí não serve para você. Ô, Vanessa, o seu tempo aí já se esgotou. Você já plantou as sementes necessárias, agora está na hora de você voar e sair. Voar, adoro que a gente voa. Então, mesmo quando eu era estagiária de direito, quando eu trabalhava em lugares que eu via que não eram coisa de ralação mesmo, né? Porque o estagiário só colocava um umbigo no balcão, que hoje não acontece mais, mas nunca tive medo disso. Não, pelo contrário. Quando eu percebia que eu não era valorizada, que não era para eu estar em determinado lugar, eu simplesmente saía. Aí tinha gente que às vezes falava assim pra mim, mas você tá indo pra onde? Eu falei, olha, eu ainda não sei, mas eu sei que algo melhor está por vir. E eu vou te falar, parece bobagem o que eu tô falando, mas não é. Nada é bobagem do que você tá falando. No mesmo dia em que eu saía dos lugares, a oportunidade já vinha. Vanessa, acabei de saber que vocês não estão em determinado lugar. Você topa vir trabalhar comigo? Ou, Vanessa, fiquei sabendo que você saiu ontem do lugar. Você pode vir aqui hoje? Eu tô achando que esse podcast é tão importante para mim, mas acho que para todo mundo que vai ouvir, Ivan, é muito importante as pessoas saberem disso, né? Para a gente não estar em espaços que a gente não cabe, né? Serve para sapatos, serve para amores, serve para lugares, serve para trabalho, serve para condomínios, né? Que a gente possa sempre confiar na gente, né? Por isso que ter essa autenticidade. Mas aí, Vanessa, então a nossa conversa, né? Vai tanto assunto,
A gente, às vezes, ai meu Deus, será que vai ter assunto? Até parece, né, Van? Da onde vem, então? Me conta um pouco disso, né, Van? Essa sua força intuitiva, essa sua conexão com as energias, ou essa forte intuição, desde sempre, é da sua família, da sua mãe, enfim, da onde vem todo esse que é tão seu, né? Que é tão, essa forma, né? Veja, eu sempre fui bastante intuitiva. Eu sempre ouvi vozes, eu sempre conversei, eu sempre fui intuída. Essa energia, ela é minha, ou melhor, ela é emprestada a mim, né? Porque nada é nosso. Absolutamente nada é nosso. Então eu falo que é uma energia que eu falo que Deus me emprestou, o universo me emprestou. Então de religião, veio também de religião, de formação. Veja, eu sou ecumênica. Sim. Eu entendo que todas as energias são importantes, todas as religiões elas são importantes, desde que você faça o bem, desde que você não limite, desde que você não... Você frequenta algum... Eu frequento várias energias, né? Então eu frequento várias energias, então veja, eu faço parte da mesa branca. Sim. Trabalho na mesa branca? Também. Fiz a minha cabeça no candomblé? Também. Por que não? Para cuidar da esquerda, para cuidar das energias que a gente às vezes não entende, mas que vem para avassalar a nossa vida, para atrapalhar a nossa vida também. Frequento a Umbanda? Também adoro uma defumação, adoro um banho de ervas. As minhas melhores energias, elas vêm da natureza. Para mim, não importa os rótulos. Já frequentei todas as religiões que você possa imaginar. Sei. Você fez todas as casas. De novo, faz parte da sua minha mãe ela sempre falava assim, quando eu era pequena, olha, eu sou católica, apostólica, romana e espírita. Eu pensava pequena, nossa, mas é muita coisa. Então a tua formação é católica, a sua família é católica. Não. Veja, eu fui batizada como católica. Tá. Meu pai é judeu. Certo. Que hoje, efetivamente, ele segue muito mais o xamanismo do que qualquer outra questão. Ele também é ligado às forças da natureza. Sei. A minha mãe, ela, imagina, minha mãe era médium, sempre foi médium, recebia entidades na nossa casa. Eu, na época, tinha um medo danado, mas depois eu percebi que era uma coisa muito natural e normal. E aí eu me questionava, né? Eu pensava, puxa, o que eu vou ser? E aí um dia, minha mãe tinha me colocado para fazer ensino religioso e catecismo. Vou ser bem sincera, eu odiava. Eu odiava, porque para mim, eu falava, puxa, o pessoal da igreja católica queimavam as bruxas, queimavam as pessoas, queimaram Joana d'Arc, e aí eu cresci com aquilo na cabeça e falei, eles não são bons, não são pessoas boas. Aí eu estudei sobre a Inquisição. Uma época em que pouco se questionava, bem, eu já sempre odiei tudo isso. Então eu já era uma criança muito rebelde com relação a esse tipo de tratamento. Você foi uma criança rebelde? Rebelde no sentido... Não, nisso, de questionamento. De questionamento, sim, eu sempre fui questionadora e sempre estudiosa. Então eu abandonei sempre. Abandonei o catecismo e adotei a biblioteca. Então eu lia muito. Nossa. Meu pai tinha muitos livros de psicologia, porque ele se formou em psicologia. Então eu lia livros de psicólogos, de psicologia mesmo, né? Então eu gostava disso, eu gostava do que eles passavam, eu gostava de conhecer a mente humana. Então eu lia o que me interessava. Então eu lia muita poesia, muitos poemas, eu lia sobre psicologia, eu lia sobre tudo. Eu lia até rótulos de embalagens, eu lia... Não tinha celular. Eu lia, por exemplo, revistas que não eram da minha época. Então, meu pai chegava e disse, mas essa palavra não é para você. Minha mãe, que isso? Você está lendo isso? Então, eu lia tudo. Então, sempre assim. Eu lia bula de remédio, eu andava de carro, eu lia as placas, eu lia tudo. Eu queria ler, eu tinha uma compulsão por leitura. Um dia meu pai falou, vai ler o dicionário. Sei. Aí eu pensei, nossa, muita coisa, então eu vou começar a fazer diferente. Então eu comecei a pegar adjetivos. Então eu era uma criança diferente, eu gostava da máquina da datilografia do meu pai. Então eu pegava sonetos de Vinícius de Moraes, eu pegava, achava tudo maravilhoso, então eu decorava. Então eu datilografava para ter cópias e ter cópias. A gente decorava poesias. Era diferente. Então eu era diferente já para aquela época. Coisa, né? Não faz tanto tempo, né? Como mudaram as coisas das crianças de hoje, né? É uma coisa horrorosa, uma aberração. Hoje os pais têm filhos para ou segurar casamento, ou porque as amigas tiveram, então elas não querem ficar para trás, ou porque elas têm medo de ficar sozinhas, ou tem aquelas mães que realmente servem para alguma coisa, mas
Mas o que eu percebo é as pessoas delegando aquilo que elas devem fazer como obrigação para a escola, para a igreja, para o porteiro, para o zelador, para o síndico. Então as pessoas estão meio fora de prumo e eu não tenho não tenho o menor problema em falar sobre isso. Nos condomínios você vê um monte de mães alienadas, pais alienados, é uma coisa horrorosa, né? É uma coisa horrorosa ainda, né? Então, veja, são muitas construções que eu tive que fazer para ser quem eu sou hoje. Então, veja, autenticidade nunca me faltou, recursos e talentos também não, porque eu fui buscar. Eu buscava, eu era rata de biblioteca, então eu sabia, eu leio, hoje eu leio muito, inclusive, estudei muito. Meu pai falava assim, vai estudar, vai ler, tem dúvida, vai procurar. Mesma coisa na minha casa. Meu sonho de consumo era ter uma Barça, nunca tive, no entanto, quando fiquei mais velha, outra, né? Baden, fui ser vendedora da Barça, pensa, fui ser vendedora da Barça. Então, as coisas vão acontecendo. A gente fala de Barça, né? Hoje você fala pra minha filha, sabe o que é? Eles não têm noção. Quem não sabe, dá um Google que vocês vão verificar. De que tinha vendedor de Barça passando de casa em casa. Porque era status você ter Barça em casa. Era, e eu nunca tive oportunidade. Então, mas olha que coisa, eu profetizava. A gente tem que saber o que a gente pede também, veja. Porque quando eu era criança, eu falava assim, Deus, um dia eu gostaria muito, mas muito, de ter uma Barça. E aí, só falei isso, não falei quando, não falei mais nada, porque a gente tem que pedir certo. E eu me lembro até hoje, eu estava procurando, eu tinha saído de um trabalho, eu estava no estágio, eu falei, acho que eu consigo trabalhar e ter um estágio, e na época a gente procurava anúncios no jornal. Sim. E aí estava assim, vendedora, eu falei, acho que eu vou ser boa vendedora, não sei o quê. E aí eu fui, até hoje, na 7 de abril, perto ali no centro, e aí eu cheguei, falei, olha, eu acho que eu sou ótima vendedora, eu quero também ter vários ganhos e não sei o que é. Aí ninguém tinha falado o que era. Depois ele falou, bom, aqui nós estamos vendo, você vai ser vendedora da Barça, e agora nós temos a Barça em CD. Eu não tive a Barça livros, mas eu tive a Barça em CD. Jura? Eu nem sabia na época que chegou a ter Barça em CD. Teve Barça em CD. Eu lembro assim de Barça. Aliás, tem uma cafeteria em Santana, Van, um dia nós vamos lá tomar um café. Vamos. E tem vários, chama Partícula Café, olha lá. E tem vários livros, tem um sofazão, assim, é muito bacana. Eles também têm saraus, uma vibe incrível. E lá tem Barça, sabe? Aí você fica aqui olhando, vem uma história inteira. E veja, eu pedi aquilo, só que eu não pedi o quê? Eu não falei que se era livro, se era CD. Bom, tive a minha Barça CD. E ainda tinha um negócio que eu vendia que chamava Delta Translator, que era um CD que você colocava no computador, que era as traduções, porque não tinha Google Tradutor, não tinha nada disso. Sei, então, agora GPT, então, veja, eu sempre tive que me posicionar no mundo. Sim. Meu posicionamento ele já começou a partir do momento em que eu fui concebida. Meu posicionamento já se tornou ali. Né? A mãe falou que eu já tinha personalidade na barriga. Quando eu nasci, já nasci chegando, né? Não consegui nem chegar na maternidade, a cabeça estava para fora. Ai, jura? Então, sempre tive legal. Posicionamento, sempre tive esta oportunidade de poder aprender. Nem sempre eu tive vez e voz dentro da minha casa. Minha mãe era bastante rígida. Ela falava como quem manda. Era uma educação antes, né? Quem manda aqui sou eu, aqui você não fala. Né? Era desse jeito. E eu pensava assim, Vanessa, fique tranquila, porque você terá as oportunidades necessárias no tempo certo. Ela estava fazendo melhor, aquilo tudo, sempre né? Porque fez a gente já sabe, né? Mas eu esperei esse momento. Então, veja, eu tinha todos os sonhos, as mentalidades, já planejava. Você já se assume nesse papel também, quando né? Quando eu tive a primeira oportunidade de poder falar, manifestar, já começou na época da faculdade, que eu era mais tímida, tive que começar a me impor, claro, me sobressair. Tudo isso, né? Fiz teatro, Sei. Poucas pessoas sabem, fiz teatro, fiz oratória, né? E quem lê, fala bem, né? Muito da minha questão de falar bem, de me posicionar bem, é leitura. Quem não lê, hoje as pessoas estão arraigadas no insucesso porque não gostam de ler, ficar só lendo aquilo que aparece no Instagram, tudo muito raso, tudo muito superficial, então ninguém se aprofunda, raríssimas são as pessoas hoje que se aprofundam em temas mais rebuscados, coisas mais interessantes, que querem realmente aprender. Hoje é tudo raso, superficial, é horrível. Eu tenho até raiva às vezes de estar vivendo tudo, nesse mundo desse jeito, né? A gente daí eu penso, calma, Vanessa, estou humana, vamos tentar aprender com isso. Mas posicionamento. Síndico que não se posiciona, não dá certo.
E quando você se posiciona dentro de um condomínio, que você não consegue trazer a natureza para dentro dos prédios, comungar com a natureza, respeitar a natureza, você não serve para nada. Veja, eu voltei de viagem recentemente, e aí eu estava num lugar, né, Colônia de Sacramento, e toda a cidadezinha pequenininha, blá, blá, árvores. Fui para o Uruguai, árvores gigantescas, árvores com espaço na calçada. Exatamente. Hoje você quer arrancar a árvore para fazer uma calçada. Concretar tudo, né? Concretar tudo. Então, assim, árvores. A gente fala isso, mas veja, maior olha tecnologia para a gente resolver todas essas questões de mudança plantar. Olha o calor que está. Se nós tivéssemos árvores, claro, nós não estaríamos onde a gente está. Hoje isso. você falar em economia de água no condomínio, cara fala, nossa, não tem água, mas aí você coloca um comunicado dizendo que a concessionária Sabesp, aqui em São Paulo, aumentou a tarifa da água. E eles falam, vamos economizar porque aumentou a tarifa. Veja, não é questão de aumento de tarifa, é questão de olhar sobre dinheiro, né? O que eu falo, gente, não é possível que só o dinheiro... Então, mas o que é o dinheiro? Pessoas, né? Mas energia o que também. Né? Dinheiro é energia. A pessoa que não valoriza o dinheiro e o dinheiro consubstanciado numa tarifa de água, ela vai sempre viver em escassez. E assim é, assim é, assim é. Não vai viver com prosperidade. Quem não consegue entender que a natureza veio antes, e a gente deve respeitar quem veio antes, que a natureza está acabando, porque o homem está acabando com a natureza. Aí a gente vê o nosso presidente negligenciando completamente a questão da natureza. A gente percebe que os órgãos que deveriam ali também está cuidando, não fazem nada. Nós, todos nós, desde uma criança pequena que tem que aprender a plantar uma árvore, a uma pessoa idosa que precisa muitas vezes da sombra de uma árvore para poder respirar ou andar num parque, porque afinal não sobrou muita coisa às vezes para essa pessoa, não tem. O homem, ele é um destruidor por natureza. E obviamente, por ser um destruidor por natureza, a natureza também se volta contra ele. Assim, né? E vou falar, e tem que se voltar mesmo. E tem que se voltar mesmo. E eu digo isso e com a boca cheia. Tem que se voltar mesmo. Para essa chacoalhada, né? Uma árvore, você está... Pelo amor de Deus, você está cortando uma árvore. E essa conexão também, que você fala muito, né? Também de natureza, até nos seus posts e tudo. Também da onde vem, né? Também é um pouco eu sempre fui muito ligada à natureza, isso desde pequena. Eu me lembro que quando eu era criança, eu era deslumbrada por qualquer coisa verde, flores. Sim. Eu sempre quis abraçar árvores, eu abraçava árvores desde pequena. Pra mim, isso era uma maravilha. Na escola, quando me viam abraçando árvores, achava que eu era louca, né? Mas olha, eu posso falar, todas as pessoas que falavam aquilo são pessoas que ou já morreram das piores formas, ou estão doentes, ou estão com problema, e eu continuo, graças a Deus, muito bem. Plena. Exatamente, porque eu tenho conexão com o que importa. Né? Eu não vou falar para você que eu sou traz regra, como é que é? Desculpa o termo, até fazem caga regra, não é um negócio assim? Sim. Não sou essa pessoa não, eu faço aquilo dentro dos meus limites. Claro. Eu me lembro de uma frase que você falou no Opinião Sem Muros quando você foi entrevistada, né, que você vai sempre perto do fruto mais próximo para justamente poder criar essas conexões. Não adianta querer ir para muito longe, você tem que fazer perto. Exatamente, faça o que está ao seu alcance, né? É um pouco isso, porque senão a gente paralisa as pessoas. Paralisa tudo. E a gente vive nesse mundo, é um pouco do que você está falando também, né? A gente está nesse contexto de mundo, então, dentro desse contexto, como eu posso ser uma pessoa melhor? Não é, eu sou a super mulher, super poderes. É claro, a gente está gerando impacto o tempo inteiro na natureza, nos recursos, a gente está consumindo, enfim, mas dentro das minhas possibilidades, o que é possível fazer? Exato. Eu acho que esse olhar também pode ser da mesma maneira, então, para o cidadão, para o condomínio, para as empresas, né, dentro desse contexto de mundo. Sim. Como eu posso ser uma pessoa melhor, mais sustentável, mais regenerativa, enfim. Olha, se as pessoas pensassem mais na natureza, elas reclamariam muito menos nos grupos do WhatsApp. Eu vejo hoje muita gente desocupada, meu marido hoje falou logo cedo uma frase que eu achei bastante interessante. Ele falou assim: Vanessa, lembre-se, amor,
que só faz barulho carroça vazia. É isso. Então, só vai fazer barulho carroça vazia. Então, a gente tem que entender sobre isso também, mas entender e fazer o que para criar movimentos. Porque, veja, quando eu falo que o síndico ele é um formador de opinião, ele precisa obrigatoriamente, se ele estiver disposto e se esta for realmente a intenção genuína dele, de criar os melhores movimentos. E como é que você cria os melhores movimentos? Vamos lá, conta. Né? Olha lá, importante, prestem porque atenção. você tem que criar. Então, você tem que trazer comunicados de conscientização. Ótimo, você tem que construir uma base. Exato, fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que você está enxergando sobre a sua aí não ótica. fica uma coisa assim top-down, né, Van? Não, Você está começando tem que mostrar, por ali. tem que falar, tem que Concordo conversar. plenamente. Por isso que eu sempre falo que trazer conceitos para as ações, né, trazer intenção e conceitos é muito importante. Então, quando você fala, né, vamos colocar um projeto de, sim, mas por quê? Porque isso diminui a contaminação da água, porque isso ajuda na transição energética, ou enfim, você trazer outros elementos, não é o fazer por fazer, é sempre colocar intenção nas ações. Eu tenho certeza que você faz isso. Muito, sem intenção não adianta nada, fazendo só no automático, só fazer para a pessoa achar que você é uma pessoa legal, ou para criar likes. Não, uma ação é vazia. É vazia. É falso, falso. A mentira tem perna curta, uma hora ou outra aquilo vai aparecer. É fazer com intenção. Fazer realmente com amor. Teve uma comunicado que eu mandei recentemente num prédio, que uma moradora fez uma reclamação, assim, Vanessa, um absurdo a nossa piscina. Não tinha uma área de sol. Por favor, eu solicito imediatamente a remoção dos coqueiros ou a poda das folhas agora. Meu Deus. Aí eu respondi. Eu falei, que interessante o seu ponto de vista com relação ao projeto paisagístico do condomínio. Em pensar que alguns vizinhos pensam como a senhora e alguns outros estão reclamando da falta de sombra. Interessante este jogo. O que eu posso lhe afirmar é, primeiro, os coqueiros estão saudáveis, não há nenhuma folha que precise ser retirada e a remoção total é inadmissível, tendo em vista que isso feriria completamente a nossa natureza quântica. E ainda coloquei mais. Lamento muito, senhora, se a piscina não está adequada aos seus anseios. No entanto, o projeto paisagístico do condomínio, diga-se de passagem, lindo, merece ser preservado. Falei, talvez a senhora deva buscar sol em outro lugar. Sim, E ainda mandei, na sequência, mandei um comunicado a todos informando, olha, lamentavelmente, algumas pessoas reclamaram dos coqueiros, no entanto, quero informar que todos eles estão plenamente saudáveis, ainda com a olhacinha, não precisam ser nem removidos e nem efetivamente podados. Aí teve gente no particular, Vanessa, o que é que aconteceu? Vanessa, alguma coisa séria. Eu falei, sério? Seríssimo. É inacreditável. Eu vi, até vou te mandar se aparecer de novo, acho que é do sul, de alguma praia de Florianópolis, é uma pessoa de um condomínio, numa praia, né, e reclamando da restinga, que como que não estavam fazendo a limpeza ali, que aquilo estava invadindo a praia. Gente, mas aquilo que mantém aqui, ainda eu vi nos comentários uma pessoa que respondeu, é aquilo que faz a água não chegar no seu condomínio, porque se tira, você vai ficar sem condomínio também, tipo isso. E outras coisas, Vanessa, assim, absurdas, que eu vi, né, que também, isso aparece para mim muito frequentemente, dos IPs. Os IPs são lindos, mas sujam muito. Nossa! Os IPs isso tem todo. Só dão uma vez por ano, eu quero flores, quer dizer, de não respeitar nem não respeitam o tempo nada da natureza. A pessoa quer um IP que dê flor o ano inteiro, quando o gostoso do IP é você esperar o ano inteiro para ver quando aquela festa paulistana, né? Assim, a gente sai pela cidade e vê os IPs amarelos e brancos e rosas, um verdadeiro espetáculo da natureza na nossa cidade, né? Mas sempre vai aparecer essas aberrações. Isso aí é uma aberração da natureza, a pessoa não querer a natureza. Vanessa, sabe que teve isso aí, a gente tem que ir. Quando você vai falando isso, você parece que está indo com. Mas precisamos falar o óbvio. Eu vou falar para você, né? Eu não me importo de falar o óbvio, eu não me importo de muitas vezes ser mal interpretada
Porque eu falo, nossa, onde se viu falar isso, porque isso? Eu tenho uma propriedade que fica na área de Parelheiros, na área rural, que Sei, fica, meu quintal é a Billings, né? Você sei, abre ali a Billings todinha. Seca hoje. E eu sei. fico bem na barragem, que é água limpa, tem os pescadores que pescam no momento em que pode. Seco. O que que aparece quando seca? Toda sujeira que todos os seres humanos ou desumanos, ou que estão de hora Melhor falar. extraordinária, deixam para que a gente depois faça. Aí outro dia eu peguei vários sacos e comecei a recolher toda a sujeira. Quando eu fui ver, tinha uma montanha de sujeiras. Aí tem gente que falava assim: ai, que absurdo, não adianta nada, vai sujar de novo. Eu falei, mas a natureza ela não consegue se limpar. Quando a natureza se limpa, Rô, você já percebeu? Quando ela tira a vida de alguém. Porque aquela pessoa de verdade tem alguma coisa. Ela mata alguém, que a árvore cai em cima de alguém. Ela tá se limpando também. Será que você não pensou nisso uma vez? Se alguma vez você chegou a pensar nisso? Ela também se limpa. Quando ela vai com o dedinho dela assim, ó, e fala: opa, eu sou maior aqui, eu sou grande. Quando você vai ver a sujeira, são chinelos havaianas estragados, são sapatos, são potinhos de iogurte que a mamãe foi dar lá, deu pra criança e foi incapaz de jogar no lixo. Que às vezes Garrafas PETs, vem dos próprios um monte. condomínios também. Vários Muitos deles né? fazem isso. Dessa coleta informal e irregular que a gente tem, A gente né? tem Porque a condôminos gente nem sabe. sujos. Eles pegam, limpam cotonete, Ah, jogam cotonete pela janela. A mulher limpa o cabelo, ela joga o cabelo para fora da janela. Como que Gente aquilo não fraca, lhe não gente pertence suja. a- Nós temos gente encardida, gente Porque suja. não tem também esse olhar do coletivo, né? Imaginável, olhar Isso umbilical. eu acho, né? É. É a mesma coisa disso. Olha, eu quero que corte o coqueiro, porque eu tenho que tomar sol nesse horário, nesse lugar, nessa Então, para você ver o nível de gente que a gente tem que lidar todo dia. Sim, Então, se a sim. gente não trouxer este olhar, fica desafiador. Eu me recordo que teve um morador que chegou para mim um dia e falou: preciso falar com a senhora urgente, não sei o que. Eu falei: claro, perfeitamente. Inclusive, estou no condomínio hoje, caso você queira falar pessoalmente. Ele falou: olha, eu não aguento mais ter que nadar na piscina do prédio e ter que engolir folha. Eu falei: engolir folha como? Ele falou: porque eu nado, quando eu levanto, a folha tá na minha boca. Eu falei: olha, vou ser bem sincera com o senhor. Meu Deus, isso não é sujeira. Está ventando bastante. É verdade. As folhas, elas obviamente vão se transportar de um lugar para o outro, e que lindo isso. Me diga uma coisa: o que é que o senhor quer? O que é que o senhor Qual a deseja? sugestão, né? Qual é a sua sugestão? Ele disse: eu quero que você imediatamente remova a árvore de lá, porque eu nado todos os dias e não, inadmissível ter que. As árvores viraram Aí eu inimigas olhei, públicas, né? exato. Inimigas número um. Eu olhei para ele e falei: e se o senhor se mudasse do prédio? Você falou? Falei: e se o senhor se mudasse do condomínio, já que o senhor nada todos os dias, e fosse morar em outros condomínios, a exemplo de outros clientes meus, que nós temos a piscina aquecida, fechada, pra isso. e que serve para esse tipo de atividade. Ele olhou e falou: como é que é? Você está falando para eu me mudar? Eu falei: os incomodados que se mudem, senhor. O senhor quer porque o senhor quer, porque o seu direito umbilical é mais precioso do que qualquer outra coisa. Falo abertamente. Porque veja, primeiro, eu não sou burra. Eu tenho um mínimo de inteligência aqui. Eu não sou paga para ficar de boca fechada. Sim. Eu não sou paga para ouvir essas incongruências, esses absurdos. Se você é a sindicalista. É um Isso absurdo. vale para tudo também. Isso também vale para quem fala, trabalho, né? Quem fala o que quer, quem quer ouve só, o que não deseja. Se você só quer alguém que diga amém, contrata detalhe, logo. eu não fui contratada para ser gerente predial. Eu não fui contratada para ser zeladora. Eu não fui contratada para ser concierge. E a gente sabe que todos esses cargos, que são imprescindíveis para a gestão de qualquer condomínio, eles acabam tendo uma postura de sim, bem. Sim, senhor, né? Vamos verificar. Quando eles usam ainda o gerundismo, estaremos verificando, senhor. Você morre mais ainda, você morre duplamente. Você morre duas vezes. Dá dor do ouvido. Você morre e você fala: caramba, tem que ouvir isso. Desculpe, eu fui contratada para fazer a gestão. A pessoa trouxe um absurdo. Eu vou responder aquilo que ela merece ouvir. Desculpa. Então, o senhor está morando no lugar errado. O senhor está no condomínio errado, nadando na piscina errada. Este DNA de condomínio não se adequa ao seu CPF. E tá tudo bem. Isso é se posicionar.
Isso é falar o que precisa ser falado, E às óbvio. vezes a pessoa volta e fala, putz, alguém teve coragem de falar isso. Não, mas é aí tem verdade. aquele detalhe. Aí eu te É pergunto, verdade, né? Roseli, por que coragem? Pensa, não teria que ter, não precisa de coragem para falar isso. Só precisa do mínimo de inteligência para a pessoa falar e se posicionar. Eu pelo menos eu não sou uma bestalhona, eu não me considero uma idiota, uma bestalhona. Eu não fico presa a CNPJs de condomínios por conta de notas fiscais. Quando eu percebo que está na minha hora de tchau, eu mando minha carta de renúncia e me livro daquele ambiente que não é para mim. Existem pessoas incríveis dentro dos prédios, eu não me canso de falar. O problema é que a maior parte das pessoas elas não querem se envolver, elas querem ficar deitadas no muro, em cima do muro, porque é mais cômodo, elas não querem se indispor com as pessoas barulhentas, que realmente incomodam bastante. Eu renuncio por alguns motivos. Ambiente tóxico. A gente tem a NR1 falando hoje sobre isso, precisaria de uma norma, número 1, para falar sobre você não ter que trazer ambientes tóxicos para onde você trabalha ou para que as pessoas convivam. Não precisaria, ambientes tóxicos. Eu abomino conselheiros que não sabem o seu lugar. E não é o síndico ele sabe o seu lugar. Conselheiros que não sabem o seu lugar. Querem fazer papel de síndico sem ser síndico. Querem mandar, querem se aproveitar, são desonestos, querem obter vantagens particulares em prol do interesse coletivo, pessoas que só estão dentro do grupo de conselho para ter algum tipo de poder ou pseudo-poder, desonestos em todos os sentidos, sem ética, sem valores morais nobres, não Vanessa, aí você como mulher ocupando esse cargo e com esse posicionamento que você sempre traz, né? E a gente ainda vive num mundo bastante masculinizado, especialmente de conselheiros. Acho que a gente tem já muitos, né? Eu falo também com certo, porque eu participei de muitas reuniões de conselho e quase sempre de homens, né? Você também sente pelo fato de você ser mulher, de alguma... Quando você se posiciona, você traz dos dois lados. Homens que querem exercer um poder sobre você ou te diminuir. Isso para mim é fato. São homens que são carentes, homens que têm a síndrome do Peter Pan, são homens que não foram muito bem educados, são homens narcisistas, machistas, covardes e que, desculpa, tem o P pequeno. Só pode, porque o cara percebe que... Tirem as crianças da sala. Você percebe claramente que é uma pessoa vazia, é uma carroça vazia, que só faz barulho, quer te diminuir a todo e qualquer custo, porque ele não acredita que uma mulher possa ser competente e possa fazer gestão. Existem as mulheres invejosas, e eu tive muitas mulheres invejosas, horrorosas, que falavam até da minha vestimenta, da roupa que eu usava, do carro que eu ia para o condomínio, invejosas, vazias, a maior parte delas frustradas nos seus trabalhos, nos seus empregos, essas do mal, tá? Teve mulheres incríveis que quando eu renunciavam junto comigo e continuaram minhas amigas. Que bom, não, sempre tem. Então, sempre tem. A maioria é bacana, né? O problema é aquela minoria que faz muitas barulhento, vezes mas são mulheres invejosas, mulheres que, por exemplo, tinham inveja do meu cabelo. Nossa, querida, essa tinta não te caiu bem. Ah, querida, você viu? Peça para Deus da próxima vez caprichar menos. Então, você vai lidando. Nossa, a síndica tem esse carro, nossa, ela tá roubando. Não é pra síndica, querida, né? Não me meça com a sua régua. Infelizmente, você é muito vazia e você tá falando algo que você desconhece. Não é? Eu não coloco os ovos na mesma cesta, minha querida. Eu estudei, trabalho para isso, e infelizmente você talvez não tenha condições, enfim, lamento a sua vida medíocre. Eu falo, quando eu percebo que o negócio é claramente, pá, elas ficam com medo, algumas renunciam, caem fora, não vou mais doar o meu tempo, porque essa síndica, a pessoa quer falar mal de você. Eu falei, nós temos muito trabalho para fazer aqui no condomínio. Não então é fácil, né? Não é fácil se lidar com o outro, é bastante desafiador. Não, e é um cargo de novo, né? É um cargo de liderança, é um cargo de posicionamento, é um cargo de poder, e tudo isso traz de visibilidade. Traz para tudo, mas assim, não falar o que a gente passa é um desastre, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Não falar o que se passa por detrás dos bastidores e as pessoas acharem que vai ficar escondido é um problema. Teve um condômino de um condomínio meu,
condomínio já de mais de 20 anos, e um senhor, ele foi advertido pela segunda vez, nem havia sido multado, advertido, e ele foi reclamar do filhinho dele. O filhinho dele tem 20 anos. Sei. Só para você ver como é um cara incompetente que não soube criar o seu próprio filho, filhinho de 20 anos, fazendo barulho e bagunça na área comum de madrugada. E aí ele me ameaçou. Sua vida aqui vai ficar curta. Olha só, porque há 20 anos eu moro aqui e nunca aconteceu nada disso. Sei. Você tem que ter uma nível de ameaças, né? Se você pensa em ser reeleita aqui, seu caminho tá curto, porque aqui você não vai ser reeleita. Eu mandei um áudio para ele. Que vergonha na sua cara! Seja homem! Desde quando eu vou admitir ser ameaçada de qualquer forma por alguém? Que o senhor pensa que o senhor tá fazendo? Vai cuidar do seu filhinho de 20 anos. Tenha vergonha, você deveria ter vergonha. Vou mostrar para todos os moradores quem você é. Eu falei, faça isso mesmo, mas mande primeiramente o seu áudio. O seu áudio, todos os seus áudios aqui estou mandando para o conselho agora. Queria vergonha que eu não tenho medo de ninguém, não vai ser agora do senhor. É esse nível. Então, assim, eu vou falar o que para ele? Caro senhor, vou reconsiderar a sua advertência, porque afinal, coitadinho do seu filho de 20 anos. Poxa, que pena que o senhor é um pai incompetente. Você já vai logo assim. Pelo amor de Deus, o cara me ameaçou na mesma hora. Não tenho medo de nada não, meu querido. Eu tenho medo de não ser e fazer a coisa certa. Eu fui contratada para fazer a coisa certa e o senhor tem a obediência às regras. Então, o senhor faça o senhor... Vive dentro de um local que tem regras pré-estabelecidas. Se ele mandou o áudio. Eu tava torcendo para ele mandar o áudio para todo mundo, o pessoal, para saber quem eu sou mesmo. Eu sou essa pessoa que não permite esse tipo de desrespeito. Maravilhoso. Eu sou essa pessoa que não permite injustiças. Eu acho que a gente tem visto, né, Vanessa? Muitos síndicos sofrendo assédio e ameaças, né? Porque permitem. Quanto mais você abaixar, mais você mostra o cofre. A realidade é essa, não devemos permitir. Teve um fato recente, a mulher me chamou de galinha louca numa assembleia. Não. Entrei com ação no cível, no criminal, teve que ir lá se retratar e eu não queria dinheiro dela, veja. Nesse caso, eu queria... que ela se retratasse. Claro. Teve que se retratar. Eu acho também, olha, isso, olha, faz... Pagar, obviamente, algumas cestas básicas. A questão é respeito. Respeito pela natureza, respeito pelo sistema em que todos nós estamos incluídos, respeito pelo outro ser humano que, inclusive, está te servindo. Se Jesus voltasse hoje, ele ia ser crucificado muito pior. Ele ia ser crucificado, queimado, espancado, cortado, Chico Picadinho e acabou. Ia ser muito pior, porque as pessoas, elas fingem que são boas, elas fingem que respeitam, elas fingem até aonde... condomínio. Quantas pessoas boas você vê hoje se movimentando para querer fazer alguma movimentação, para mudar alguma coisa? Não fazem nada. Elas vão morrer anônimas. Eu não quero morrer anônima. Nós não vamos morrer anônima. Eu não. Nós estamos aqui, ó. Assistam, deem audiência, estamos aqui não queremos morrer anônima. E assim, resiliência, Rô, é limite. Tem que ter limite. Resiliência não é você abaixar e falar sim, bem, amém, morador. Ai, querido, que você vai ter tudo, vou fazer... Não, eu não tenho perfil de empregada, eu não tenho perfil de ser concierge. O meu perfil é de ser líder. É liderança revolucionária. Sou sim naquilo que cabe, que se permite. Agora, mais do que isso, não esperem de mim. Então, veja, quando eu sou eleita nos condomínios, eu já falo como eu sou. Eu já trato como eu sou. Quando o condomínio te contrata ali, né, te elege, já sabe o seu perfil. Já sabe quem é. Olha, um arquiteto, ele tem esse portfólio. Você tem esse portfólio. Eu já falo, pessoal, não tenho perfil de empregada, não sou gerente predial. Você fala tudo isso já. Cara, para não ter surpresas. Para não ter surpresas. Veja, tem um condomínio que não é isso que a gente quer aqui, né? A pessoa tem oportunidade de escolher direito, entende? Já escolhe direito. Como eu falo, eu sou líder, sou gestora. Tenho o perfil já de advogada, obviamente, não sou uma bestalhona, sei o que eu estou fazendo, da forma que estou fazendo, não vou me vender por notas fiscais, lamento muito a todos os meus colegas que fazem isso, mas uma coisa é certa, quando você renuncia é livramento, outra coisa melhor aparece. Teve uma vez que eu falei com uma amiga, eu falei, olha, renuncia nesse condomínio. Ela falou, renuncia, tenho certeza que vai aparecer 2 melhores. Não deu outra, ela renunciou, me ligou, Vanessa, renunciou. 2 vieram bons. Olha. Falei, que maravilha, que bom te ouvir. Eu fico feliz com isso. Então, me ouçam.
Quem não quiser ouvir, dane-se. Mas depois não chore pelo leite derramado. Renúncia é livramento. Se você não sabe se posicionar, você não vai servir para nada, para absolutamente nada. Se a pessoa quer efetivamente viver a vida que ela está vivendo e acha que tá tudo bem também. Só que depois não fique chorando leite derramado, não fique falando bobagens, não fique sofrendo. Sofrer, a gente escolhe ou ser feliz ou sofrer. Só existem dois movimentos na vida. 2 estados. Estado de graça, agradecer, aceitar, seguir. E estado de sofrimento. Eu escolhi para minha vida o estado de graça. É esse estado que me interessa. Nenhum outro estado me interessa mais. Eu só quero levar da minha vida a vida que eu levo. E ela tem que ser leve, ela tem que ser fluida, ela tem que ser combativa, sim, naquilo que precisa ser combatido, porque eu não vou morrer bestalhona. Não quero. Acho que ela falou umas 5 vezes bestalhona, eu amei. Não quero ser bestalhona. A gente viu um monte desses. Eu não quero. Não somos bestalhona. Podem achar que eu sou arrogante. Dane-se. Você prefere. Eu volto no dia. Que é vaidosa. Dane-se. O que a pessoa acha é o que ela acha, não é o que eu sou. Claro. A única coisa que eu sei sou super feliz com a vida que eu levo. Sei. Tento trazer isso para os condomínios. Quando eu percebo que já plantei as sementes necessárias, eu falo, tá na hora de vir outro jardineiro. Aqui eu já plantei tudo que eu podia. Sei, tem um limite, uma saturação boa. assim também. Não dá, tem uma hora que eu perco o tesão. Até as relações ali, né, já ficaram saturadas. Perco o tesão. Quando eu mando carta de renúncias, vem um monte de mensagem. Vanessa, não abandona a gente. Vanessa, isso, Vanessa, aquilo. Eu falo, olha, pra mim já deu. E quanto tempo é isso? Qual os condomínios que você tem maior agora? Depende, olha, tem condomínios que eu falo, antes eu ficava até 5 anos. 5 anos sempre foi o meu limite. Eu olhava e falava, não quero mais, chega, acabou. Hoje eu percebo, falo, não dá mais, eu não quero mais, esse pessoal é louco. Vai mudando o público, eu falo, Deus, teve uma vez que uma moradora me ligou e falou assim, você está bloqueando os moradores? Eu falei, bloqueando de que forma? Não, você está bloqueando no WhatsApp. Eu falei, se a pessoa foi bloqueada é porque ela mereceu. Nossa. Aí ela disse, não, mas você não pode fazer isso. Eu falei, eu posso sim, os canais oficiais do condomínio não é o WhatsApp, ali é lista de transmissão sem conexão, você formalize nos canais oficiais. Não, mas é porque é mais fácil. Eu falei, eu não sou pasteleira. Desculpa, se eu bloqueei é porque a pessoa mereceu. Você estava lá vendendo pastel. Tipo, e ainda eu falo, com todo o respeito, o seu áudio será encaminhado para todos os moradores do prédio. Eles mandam, e aí, LGPD? Eu falo, pensasse antes, a partir deste momento a senhora está sendo bloqueada. Tá tudo certo, ela vai ter contato de comunicação bloqueada. Eu acho que a gente já está indo para o final, né? Eu acho que dá para ficar muito. Não foi um episódio, né, gente? É uma aula, né? Isso é incrível, Vanessa. Eu não sei se eu sou, mas eu sei que eu tô me dando bem. Eu me sinto feliz da forma. Eu acho que, sabe, eu vi tudo isso, ainda que a gente reconheça eventualmente as limitações de um outro, mas é muito importante. Eu acho que assim, pílulas de Vanessa cotidianamente a gente precisa para se manter nesse prumo que a gente que às vezes está faltando, sabe? De um lado e de outro, sabe, Iva? Tanto de subserviência excessiva quanto de arrogância excessiva, né? Esse equilíbrio, às vezes, que a gente precisa, as pessoas, né, encontrarem também. Porque, claro, porque tem os muito arrogantes, né? Então, assim, ouvir você, né, com essa autoridade, né, com essa, de maneira tão genuína, que eu acho que você sempre traz, é muito incrível. Eu estou me sentindo muito privilegiada de estar aqui nesse primeiro episódio do ano com você. Acho que a gente tem muito que aprender, muito que aprender com você. Eu também tenho muito que aprender e tenho feito isso todos os dias. Eu falo que a gente tem grandes oportunidades todos os dias quando a gente acorda respirando. Respiração é tudo. Quem não vive o tempo presente é porque não está respirando adequadamente. E eu que agradeço efetivamente pela oportunidade que você me deu, sempre dando vez e voz. Espero verdadeiramente ter plantado algumas sementes. Não, falando em sementes, então chegou a hora de
as sementes. São Ai, sementes sério? mesmo, assim. Ai, meu Deus, que eu vou ter que ir pro rancho São plantar. sementes. Não, são sementes de comer. Ah, que coisa mais linda, mas pode mostrar? Claro, Ai, são meu sementes de comer para Deus. quando você estiver Obrigada, desfrutando com seu marido, obrigada, com seu filho, amei. você lembrar que você é essa disseminadora de Ai, sementes, obrigada. tanto nos terrenos férteis, né, que são os condomínios, quanto nas pessoas, na mente, no coração das pessoas, para trazer toda essa autenticidade, essa verdade que acho que o mundo está precisando. Olha, Mas ainda não acabou, né? Tem uma missão. eu vou te falar, Só para eu não eu esquecer. vou te só pra eu falar não uma coisa que eu não vou esquecer, não. Você falou que tinha uma palavra, né? A palavra que tá na Isso. minha cabeça. Então tá, surpresa. Mesmo no lodo, a gente tem a flor de lótus, É isso. né? Então, às Flor vezes de a gente lótus, ela fica, nasce do lodo, né? a gente fica esperando verdadeiramente por terrenos férteis, por terrenos fáceis, por Sei, terrenos sem buracos, sem sei. né? Terrenos baldios. A gente fica esperando muito. Tá, Mesmo no lodo, a gente tem a flor de é lótus. isso. Então, a gente tem que começar a pensar. Você falou no meu programa, eu gravei mais uma vez falando sobre isso, em pegar os frutos mais próximos, mas é fazer o que está agora a nosso alcance, fazer agora, agora. Qual o dia mais importante? Hoje. Qual a melhor hora? Agora. bora. Que seja dessa forma, né? Mas lembrando sempre, a gente caminha no lodo, mas mesmo no lodo, ainda tem a beleza que a gente Adorei ouvir pode. isso, porque eu tenho falado muito de terrenos férteis, mas o lodo também é um Não dá terreno para fértil, às não dá vezes, pra né? gente tirar, sabe É. por quê? Não dá pra gente isolar, porque faz parte do mesmo sistema, Sim. né? O bom e o ruim faz Não, e parte. que às vezes a gente só está enxergando o lodo, né? É. Também agora, sabe, você vê mangue, né? Restinga, outros tipos de biomas que às vezes são tão desprezados Isso. e que ali é tão rico aquele material. Então é isso, às vezes a gente está enxergando o lodo, mas ali está cheio de matéria orgânica Tem muita riquíssima. coisa É importante. isso, maravilhoso. Eu, antes da gente ir para o desafio final, queria de novo agradecer, Vanessa, essa pessoa, gente, que quando me encontra, ela está sempre me incentivando. Eu preciso falar isso publicamente, Vanessa, onde ela me vê, Rô, vem cá, deixa eu te passar uma boa energia, ela traz aqui. E funciona, eu tenho provas concretas de que funciona, sempre me apoiando os meus projetos. Vanessa, de novo, obrigada. Para a gente finalizar, eu pedi para você pensar num R, porque o nosso programa é SG com R's, de Roseli Ruibal, mas que também fala dos R's, da sustentabilidade, os clássicos, ou qualquer outro R que o convidado queira trazer. Estou, assim, ansiosa, né, curiosa para saber, com você com tamanha, é isso, a gente fala de autenticidade, mas é muita sabedoria, muita inteligência. Estou curiosa para saber qual R que você me traz aí. Olha, o R que eu te trago é um R que eu entendo que tem bastante significado, que é a ressignificação. Vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos agora de um ano novo Fala para disso, ano ressignificar as nossas vidas. Qual é o significado, Roseli Ruibal, que você tem dado à sua existência? Porque o passado já foi, ele não volta. Uhum, A gente só vai conseguir olhar o passado pelo retrovisor. uhum. Qual é a Eu falo que as palavras mais importantes do universo, todas elas começam com RE. Ressignificação. Do verbo ressignificar. Ressignificar o quê? Ressignificar a nossa vida, ressignificar os nossos comportamentos, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, ressignificar a nossa forma de sustentabilidade nas nossas vidas inicialmente, nas vidas das pessoas que nos elegem, né, nos dando ali a oportunidade de cuidar do quintal da casa delas, seja com o projeto do óleo, seja com o projeto do lixo, seja com o projeto de doação de roupas, seja com as reutilizações, todos os REs que a gente já conhece, mas ressignificar. Ressignificar com autenticidade, ressignificar com verdade, ressignificar com propósito, ressignificar com amor, ressignificar acolhendo a natureza quântica que veio antes, que está aqui presente, brigando para ficar. Hoje, os empreendimentos novos, eles crescem
pouco se preocupando com a natureza. Eles pensam assim: qual é o TAC? Termo de acerto de conduta para retirada de uma determinada árvore. Termo de acerto de conduta para isso ou para aquilo. Sejamos de verdade ressignificando os nossos papéis no mundo, para que a gente saia dessa alienação horrorosa em que todos nós estamos imersos, para começar a verdadeiramente enxergar o que de fato é importante. Porque se a gente se preocupasse de verdade com o que é importante, ensinando, por exemplo, uma criança a plantar uma semente, a plantar uma árvore, a dar sementes para os outros e saírem plantando. Não, as pessoas querem transformar aquilo que já existe hoje numa selva de pedras. Os pássaros estão fugindo da nossa cidade porque eles não têm para onde vir. Para todos, né? Eu já tenho uma alegria grande, que eu sou abençoada por receber ainda os beija-flores, vêm para minha casa, todo dia um beija-flor diferente, coisa mais linda do mundo. É verdade. Ressignifiquem as suas vidas com propósito, com amor e com verdade. Esse é meu R para você, tá? Eu amei, muitos querida. outros Eu amei trazer. tanto, é isso, são doses cotidianas de Vanessa, a gente Obrigada. precisa, né? Acho que vocês vão concordar. Obrigada, Gratidão. querida. Ficaria aqui ainda muito, mas a gente vai ter muitas outras Gratidão, oportunidades. querida, eu que agradeço. Obrigada por Feliz tudo, por ano. todo o apoio, viu? Obrigada. Gente, é isso, acho que, né, terminar aqui esse episódio com o coração, assim, emocionada. Obrigada. E espero que vocês tenham gostado também. Até os próximos.